Fala, futeboleiros! Neste vídeo eu vou mostrar quais os caminhos e os pontos fracos que o Corinthians pode aproveitar do Flamengo para conseguir conquistar a Copa do Brasil de 2022. Então, vem comigo! Uma coisa que o Corinthians vai poder aproveitar muito é a partir do espaço que é criado quando o Flamengo é superado na pressão alta. É claro que isso é difícil, né? Sair jogando contra uma pressão alta, mas tem um espaço que acaba sobrando, porque o Flamengo defende no 4-3-3, que pode ser muito importante, que é essa zona lateral aqui do campo. Até porque você tem nesse jogo contra o Atlético Paranaense, João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro pelo meio, o De Arrascaeta subia a pressão junto com o Pedro e com o Gabi, e esse espaço acaba sobrando. Então, a partir daqui eu quero mostrar para vocês que tem alguns pontos chaves que o Corinthians pode aproveitar, e é claro, isso não é exatamente um erro do Flamengo, mas é um ponto fraco dentro do sistema. Olha como o lado oposto, porque o time tem que balançar para o outro lado, ali você tem de novo ali por dentro, ó, o Vidal, o João Gomes e o Everton Ribeiro, mas tem que virar muito rápido. Sempre, geralmente, esses lados vão ficar a cargo dos laterais tendo que subir. Então, quando você tá construindo, nesse caso do Corinthians começar uma construção ali com o Gil, com o Balbuena, esse lado do campo vai ser fundamental, porque o Flamengo vai estar todo tentando pressionar esse setor da bola, tem 3 jogadores só no meio-campo com os 3 mais da frente, o lado oposto da jogada vai ser um lado importante. Mesmo que às vezes um time não consiga aproveitar, tanto que vários lances que a gente vai mostrar aqui não necessariamente saem gols, mas são padrões defensivos que podem ser aproveitados pela equipe do Corinthians. Então, você tem esse espaço por dentro. Olha como o Reinaldo começa a pedir a bola ali já para o Pablo Maia, nessa jogada do São Paulo, porque ele está totalmente livre. O Flamengo fecha muito espaço por dentro. Atacar por dentro vai ser muito difícil. Então, é bem provável que o Corinthians possa abrir o Renato Augusto, deixar o Roger Guedes um pouco mais aberto, né, utilizar esses jogadores do lado do campo, atrai por dentro a equipe do Flamengo, que tem muitos atletas, e joga pelo lado. Para criar o quê? Uma possibilidade de 2 contra 1. Aí você pode ter o ponta e o lateral contra o lateral adversário. Você vai tentando criar situações de superioridade numérica do lado do campo. Aqui é um ponto-chave, me parece muito claro, para essa final da Copa do Brasil. Trocar o corredor também em conduções, né? Aqui o Igor Vinícius, por exemplo, vai atravessando o campo, sai do lado direito, vai inverter a bola lá do lado esquerdo, chega aqui no Reinaldo. O Reinaldo, obviamente, como ele é um jogador livre do lado oposto, o Rodinei tem que abrir, Rodinei tem que vir fazer essa caça, e aí o meia que joga por dentro pode se aproveitar ali mais uma vez desse espaço. Então, é um padrão muito claro que para atacar o Flamengo, esses pontos começam a surgir pelos lados do campo. Atacar por dentro é muito difícil. Se o balanço defensivo do Flamengo tiver muito forte, é claro que vai ser difícil também, mas geralmente o lado do campo pode ser uma chave para a equipe conseguir atacar. Veja como o Fortaleza consegue também a partir dessa jogada, constrói. Todo mundo tá aqui desse lado esquerdo de defesa do Flamengo, o Fortaleza vai atacar pelo seu lado direito, mas a jogada poderia terminar do lado esquerdo, constrói, condução para quebrar a marcação, e vejam como é criado esse espaço do lado oposto, porque Rodinei tem que ir fazendo a cobertura, e aí você tem esse lado do campo livre. O passe nem vai aqui abrindo a jogada, mas se conseguisse abrir direto aqui no Capixaba, ele poderia ter até uma situação melhor para finalizar, né, contra o gol do Flamengo. Se sair jogando desde a defesa, o Corinthians faz isso em alguns momentos, vai ser jogando desde a defesa, o Flamengo vai iniciar essa pressão, o zagueiro tem que ir muito bem nesse tipo de lance. Não é necessariamente característica que a gente vai ver, né, no Gil e no Balbuena, mas é uma possibilidade. Você inverte, olha como ganhou campo, né, para um ataque, construindo desde a defesa, inclusive, mas olha como ganhou campo a partir de uma inversão, criando essa jogada, e aí você chega no ataque de diferentes formas. Pode ser de um cruzamento para dentro da área, pode ser um cruzamento para trás, como é o caso para a finalização do Jô, mas esse é um ponto importante. Dá para atacar o Flamengo construindo desde a defesa, dá para atacar o Flamengo em transição, né, que a gente vai mostrar agora, mas tem muitos detalhes que precisam ser levados em conta. Pode ser num jogo direto, então, goleiro lançando pro lado do campo, e aí quando o Flamengo acerta o balanço defensivo, o que é esse balanço defensivo? Vejam aqui, ó, Thiago Maia e Everton Ribeiro já estão fechando espaço junto com o lateral direito, então já tem um 3 contra 2. Tem um problema. Se o meia desse 4-3-3, lá do outro lado, não fechar o corredor central, não fechar o passe por dentro, vejam o que pode acontecer. Esse passe vai vir por dentro e olha a liberdade, porque o Vidal ainda não tinha chego aqui nessa posição. Olhem a liberdade a partir de um tiro de meta, lançamento longo, passe por dentro e finalização em 3 toques na bola. Tiro
direto ali, ó, o goleiro faz lançamento, briga pelo alto, setor central demora para voltar porque o time tá marcando lá em cima, então uma bola longa pode ser o caminho, mas o Corinthians não tem exatamente essa bola longa, né? O Yuri Alberto não é esse cara para ficar brigando lá por cima, possibilidade de finalização a média distância. Transições, muito importante. Transições o Corinthians pode utilizar muito bem com o Yuri Alberto, né? Com o Roger Guedes, com o Adson, com o Mosquito, né? Veja como a transição aqui acontece. O Pedro Raul vai ganhar no corpo, e aí o Yuri tem evoluído nessa questão de jogo de costas, passe na profundidade e já chegou no gol adversário. Então, a partir da transição ofensiva em velocidade, utilizando o 9, pode ser importante. Não deixar esses jogadores de meio, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, receberem e girar o corpo, muito importante. Não deixar eles girarem pode ser uma arma para chegar nessa transição com 4, olha só, 4 contra 4 aqui nesse lance. Vem o passe pelo lado, cruzamento e o gol marcado pela equipe do Vélez. O Flamengo até estava um pouco mais desatento porque já tinha, né, a vantagem nesse jogo. Construção, aqui pelo lado do campo, vai tentando, perdeu a bola. Perdeu a bola, vem a transição da equipe do São Paulo. Vejam como o time do São Paulo já soma muitos jogadores, já soma 5 atletas contra 5 jogadores do Flamengo, sendo que 2 estão ali atrás, então você tem praticamente um mano a mano, e aí vem a finalização, a tentativa ali, o goleiro Santos acaba defendendo. Mas na transição, a não deixar o De Arrascaeta ou o Gabi receberem e virarem o corpo é muito importante, porque a transição defensiva do Flamengo em alguns momentos demora. Vejam que esse lance começa com 10 minutos e 40 de jogo, né, do segundo tempo. Você tem aí do Flamengo 6 jogadores. 10 minutos e 40, começou a transição, o time tá atacando, São Paulo tá preparando o ataque. 10 minutos e 50 até a chegada de mais 2 jogadores para auxiliarem. Então a transição defensiva do Flamengo em algum momento demora para os jogadores terem essa velocidade e recuperarem, e aí assim o time pode atacar, o Corinthians pode aproveitar esse tipo de lance. Recuperar e trocar de corredor é uma arma fundamental e que o Corinthians deve utilizar porque na sua transição ofensiva gosta muito de recuperar a bola e transitar como? O que é transitar? Fazer esse contra-ataque, por exemplo, né? Porque pode ser só arrumar a organização ofensiva, mas recuperar a bola e ir para o outro lado da jogada. O Corinthians adora fazer isso quando recupera a bola. E aqui pode estar o caminho das pedras para essa decisão da Copa do Brasil, que você pode saber mais detalhes clicando aqui nesse card com a playlist do nosso especial sobre a decisão que acontece nessa semana.